Bom dia, amigos. A palavra de Deus para nós, no início dessa semana, ela se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O livro de Lamentações foi um livro que foi escrito pelo profeta Jeremias em um tempo que o povo de Israel se encontrava em cativeiro babilônico. E o povo, tomado pelas perdas, pelas frustrações que ocorreram com eles, porque eles perderam seus territórios, eles perderam seus bens, eles foram levados cativos. Então, mediante esse cenário, a mente deles estava submersa justamente em pensamentos somente derrotistas, até porque era o esperado. Ora, um povo que tinha perdido todas as suas posses, um povo que vivia bem, no bem-estar, porque estava sob o domínio, sob o comando de Deus, e de repente esse povo se vê nessa situação, obviamente eles conseguiam olhar só aquele cenário deles atual, aquele cenário que eles vivenciavam, ou seja, um momento ruim. E quantas das vezes nós também na nossa vida, nós passamos por dificuldades, passamos pelas intempéries da vida e às vezes somos tomados só daquele pensamento imediatista. Nós não conseguimos nos recordar, não conseguimos nos retornar a Deus e pensar e imaginar outrora quando Deus nos deu grandes livramentos e grandes vitórias. Ficamos atentos somente àquele momento presente. E esse versículo, ele diz de trazer à memória aquilo que traz esperança, é de nos recordarmos de quanto o Senhor já esteve conosco, quanto que ele já se mostrou presente. O apóstolo Paulo também, lá em Filipenses capítulo 3 e versículo 8, ele diz assim: tudo aquilo que tiver virtude, tudo aquilo que tiver algum louvor, nisto pensai. Devemos ter a nossa mente sempre ativa, devemos ter a nossa mente ativada no sentido de trazer sempre à memória coisas positivas, sempre trazer algo que o Senhor tenha feito de grandioso na nossa vida e deixar que isso nos domine, que isto nos influencie e nunca nos atentarmos só para as perdas ou para os fracassos que ocorreram conosco. Devemos ter essa mente positiva. Isso daí que reporta esse texto. Também devemos também observar que logo em seguida, quando Jeremias ele se toma dessa fé em Deus e de trazer à memória, o cenário deles já é modificado. Eles já começam a viver um novo tempo. Eles saem daquela inércia, daquele pensamento negativo, daquele cenário ruim e Deus logo se mostra Senhor, restaura a sorte deles, traz a sorte, traz a bênção para a vida deles e os conduz novamente. Porque a partir do momento que nos voltamos para Deus, é certo que a vitória é garantida. É impossível o homem se voltar para Deus e não ter sucesso. É impossível o homem se voltar para Deus e a sorte dele não ser mudada. Porque Deus ele está presente em todo o tempo, justamente para se mostrar Senhor. Porque muitas vezes queremos ser Senhor de nós mesmos e nos esquecemos de Deus. Muitas das vezes queremos ser autossuficientes, esquecemos que somos criatura. E tal como criatura, dependemos sempre do Criador. Devemos nos posicionarmos como criação do Senhor, porque somos, e dependermos dele para ele guiar a nossa vida, para ele guiar a nossa existência. Nunca devemos guiar a nossa existência por pensamentos nossos. Eu penso assim, vou agir assim, vou fazer assim. Não, como Deus espera, como o que Deus projetou para mim viver. Essa deve ser minha pergunta diária e devemos trilhar sempre o caminho do Senhor. Isso digo para vocês e digo primeiramente para mim, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela é para os dois, para mim e para você. Primeiramente, eu sempre reporto a palavra de Deus para mim, porque primeira mudança ela deve fazer no interlocutor, que no caso está sendo eu nesse momento. Então, amados, eu desejo para vocês uma semana abençoada. Vamos trazer sempre à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos trazer sempre à memória todos os benefícios que o Senhor tem nos feito.
o Senhor tem nos dado grandes livramentos e grandes vitórias, e todas as vezes também que Ele permite que lutas aconteçam conosco, é um momento dele se mostrar Senhor, porque vamos nos voltar a Ele, Ele vai nos restaurar, Ele vai mudar a nossa sorte, e vamos vivenciar e vamos ter um testemunho próprio. Essa é a grandeza que compete para nós na posição de filhos de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, com certeza Ele nos dará todas as coisas agora que fomos reconciliados a Ele pelo Seu Filho Jesus Cristo. Uma semana abençoada, amigos. Que Jesus abençoe nossa vida eternamente. Shalom, amados. Adonai.